não estava na pregação, não fala nada de paternidade, apesar de falar um pouco de paternidade, porque nós temos a ideia de, foi por isso, agora eu entendi, obrigado, Senhor. É porque paternidade não é de velho. A gente, não, paternidade... Teve um apóstolo, lá no Rio, que chegou para mim e falou assim, olha, eu gostaria muito de ter sua paternidade, mas você é muito jovem. Eu já tenho 60 anos. Você tem o quê? Uns 40? Como é que eu vou ter uma paternidade? Eu preciso de um homem. Ele queria um homem assim, de barba branca, apesar de que a minha já está ficando, né? Antigo, de 80 anos, que desse a ele aquela coisa, né? A gente tem essa coisa do guru, meio, né? Meio lá do Neandertal, né? Poxa, ele já está há muito tempo, está acabadinho, mas tem muita maturidade. E eu fiquei ouvindo aquele homem. E esse profeta velho, ele representa tudo que parece uma boa paternidade, só que ele não tem revelação. E nós somos chamados para edificar sobre o quê? A igreja é edificada sobre o quê? Sobre a revelação do Espírito. Porque a única coisa que nos diferencia do mundo e das outras religiões é o Espírito Santo, querido. Falar em língua, na macumba fala. Ver o futuro, os bruxos veem. Tem uma profetisa egípcia, seguidora lá de Ra, né? Lembra? Nossos deuses podem, mas aquele desenho é muito legal, né? Eu amo aquele desenho. Aí aquela mulher ali, sei lá, ela vê tudo que ela fala acontece. Para ter uma ideia, o governo russo consulta essa garota, uma garota de 30 anos. Tudo que ela fala acontece. Então profetizar, o espírito do mal profetiza. Falar em língua, o espírito do mal fala. Mostrar os dons, várias religiões têm. Agora ninguém deles e não podem ter o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é dado aos filhos da promessa de Deus, que tem a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Isso não pode ser repetido. Isso não pode ser copiado. Sinais podem ser copiados. A unção do Espírito é incopiável, ela não pode ser copiada. E é o que você tem, as primícias do Espírito em você. O Espírito Santo de Deus. Se você ainda não tem, você precisa buscar. E ela vai te dar uma marca inequívoca da presença de Deus. Então, quando você olha a palavra sobre paternidade, você descobre que nós temos uma base, nós temos um princípio. Uma palavra como essa que eu estou dando hoje é uma palavra que vai tirando todas as capacidades, as vulnerabilidades que poderiam causar imunidade, porque eu entendo que nós somos pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue de Jesus, mas nós estamos na luta pela santidade e pela busca de sermos varões e varoas perfeitos. Concordam? E nessa busca, o que acontece? Por exemplo, gripe. Você pega a gripe ou você manifesta a gripe? A gente já peguei uma gripe, você não pega a gripe. O vírus da gripe já está em você, querido. Só que quando a sua imunidade baixa, ele manifesta. Isso fala de quê? De pessoas que foram libertas, mas que porque acharam que já não tinham vencido tudo, não vigiaram. E quando você não vigia, você pode cair num pecado antigo que você já tinha vencido há um tempão. Seja ele droga, seja ele adultério, seja ele qual for o tipo de pecado. Porque a sua imunidade está baixa, porque você não buscou da maneira certa. E aquilo que um dia já foi vencido na sua vida volta com força total. Que a Bíblia chama de homem velho. Por quê? Porque o fundamento não estava sólido. Então nós temos que trazer fundamentos sólidos. A paternidade é um fundamento sólido. Por quê? Porque é um princípio de reprodução. Você já viu que a história do homem, a ciência diz que a história é cíclica. O que é isso? Que a história vai se repetindo. Ela só vai mudando os personagens, mas ela vai se repetindo. Aquilo que não era moda, eu lembro que nos anos atrás as mulheres estavam todas usando boca de sino, lembra? Mas isso já tinha sido no ano 60. Então assim, as coisas voltam. As cores fortes, a moda é uma grande amostra de como as coisas se repetem. Eu estava lendo um relato, uma crítica política de 1800 e não sei qual, de um jornalista reclamando do governo. A reclamação parecia que o camarada estava semana passada escrevendo sobre o governo do PT, que é muita corrupção, porque eles estavam defendendo os trabalhadores e agora estão... Assim eu falei, não é possível, não pode ser de 1800 e tal. Aí eu fui ler umas de 1900 e pouco, na era do Vargas, mesma coisa.
Ou seja, a história só está se repetindo, estão mudando os personagens, parece uma coisa nova, mas não é, tudo igual. Por quê? Porque o homem tem essa capacidade de repetir. O homem tem a capacidade de retornar, e o mais importante é que Deus capacitou o homem para isso. Lá em Apocalipse 2,5 diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. O homem é capaz de voltar atrás, e essa é a maior bênção que nós temos. Qual? A bênção do arrependimento. Alguém diz assim: apóstolo, por que um anjo caído, um demônio, não pode se converter? Uma senhora uma vez falou para mim: eu estou orando para os demônios se converterem, porque se eles se converterem, todo esse mal... Eu falei: não, minha irmã, vem cá, vou te explicar. Você falou com a pessoa certa, né? Deixa eu te falar uma coisa: os demônios não podem se arrepender. Mas por quê? Eu falei: porque tem um livro chamado Livro de Enoque, que não está na sua Bíblia, mas é um livro inspirado, porque ele é citado na sua Bíblia por Pedro, por Judas. Ele também é citado pelos apóstolos. E nesse livro está escrito que esses os vigilantes, que eram anjos de uma outra classe que não era da primeira queda, os vigilantes eram anjos fiéis que vieram guardar a terra dos anjos caídos. E eles eram responsáveis por cuidar da terra e dos homens, visto que isso tinha sido dado a Adão, e Adão abriu mão disso ou desobedecer. Então Deus, para não deixar o homem desguarnecido, mandou vigilantes, que eram coordenados por um anjo chamado Sambiasa. E quando esses vigilantes vieram, segundo Enoque, eles viram as filhas dos homens e as acharam tão lindas que quiseram casar esposas humanas. E quando eles casaram com elas, nasceram nefilins, gigantes. Mas isso não está na Bíblia. Eu falei: está sim, abre em Gênesis capítulo 6. Está ali, ó. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e como elas eram belas, tomaram cada um para si, e dali nasceram nefilins gigantes. Só que Enoque ele descreve com detalhes. Aí alguém diz: não, apóstolo, isso ali está falando de filhos de Sete e as filhas de Caim. Isso é impossível, porque em nenhuma outra parte da Bíblia os filhos de Sete são chamados de filhos de Deus, a não ser que você prove que Sete era Deus. E tem um Sete que é Deus, mas ele é lá do Egito. E também tem o 7-1. Mas no Egito ainda nem existia nesse negócio. Então não eram os descendentes de Sete, muito menos dos do Egito. É Benei Elohim a expressão, que aparece 3 vezes no Antigo Testamento, sempre se referindo a anjos. Não tem problema nenhum crer nisso, querido. Mas então por que começaram a falar? Eu falei: porque Agostinho. Já ouviu falar em Agostinho? Então, se você não estudou Agostinho, não estude, não vai perder nada. Porque esse homem, ele veio doutrinar um monte de coisa, não era apóstolo, ensinou um monte de coisa, e uma delas era que era impossível os anjos reproduzirem com as mulheres, e ele começou a estabelecer toda a teologia católica baseada em Agostinho. Então não preciso falar mais nada, né? E ele foi quem começou a falar, e hoje tem pastores, estudiosos da Bíblia, que ainda defendem uma tese agostiniana, achando que estão defendendo a Bíblia, quando estão defendendo uma tese de homens. Por isso que é importante. Qual a função dos apóstolos? Colocar detergente. Sabe o antibactericida, criolina, que você passa no chão para não dar bactéria? É isso. A doutrina apostólica é isso. Ela não é toda a igreja agora precisa do... Não, a igreja, o apóstolo é só um dos ministérios. A igreja precisa de pastores, a igreja precisa de mestres, a igreja precisa de evangelistas, a igreja precisa de profetas. Mas a igreja precisa, acima de tudo, mais do que os 5 ministérios. A igreja precisa dos santos. Esses são os protagonistas. Todo mundo quer ter um ministério, mas na verdade os principais são os que não têm ministério, porque esses fazem a obra do ministério. Está escrito em Efésios capítulo 4. Mas isso é um assunto para agosto. É isso, apóstolo? Então eu só estou dando uns gostinhos. Voltando. Ih, falei gostinho, né? Parece gostinho, né? Mas não é só gostinho de sabor. Então quando ele diz ele volta às primeiras obras, é que nós temos a capacidade de retornar. E quando perguntaram para Yeshua assim: Senhor, essa mulher casou com um, casou com outro, com quem será o marido dela lá no porvir? Lembra essa passagem? O que o Senhor diz? Errais, não conheceram as escrituras nem o poder de Deus, e Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Aí ele dá um princípio de hermenêutica que nós sempre temos que fazer. Ele diz: mas não era assim no princípio. Então sempre que você quiser saber se uma doutrina é bíblica, você tem que voltar ao princípio e saber como é que foi estabelecido.
E a partir dali você consegue tirar todas as coisas que foram enxertadas que não eram para estar ali. Assim é a doutrina da paternidade. Então quando você volta lá para o princípio, você vai descobrir que Deus capacitou o homem a voltar atrás, a se arrepender, a retornar ao princípio. E ele começa a restaurar a igreja. E quando ele começa a restaurar a igreja, ele quer que nós voltemos ao princípio. Voltemos a Yeshua. Voltemos à igreja que começou. E é interessante que a relação que Israel sempre teve com Deus lá no princípio, qual era a relação que Israel tinha com Deus? Que Deus era o eterno. Até hoje, você fala com um judeu, um messiânico, um cristão que fica mais messiânico, ele começa, não, o eterno. Porque Hashem, porque são termos judaicos, não tem nada demais, tá, gente? Ninguém tá maluco, porque tá usando talit, correndo por aí, não. Não é o nosso chamado. Você não tem que se tornar judeu. Mas você pode usar princípios judaicos para estabelecer atos proféticos, fazer coisas, mas não trazendo isso como sendo mais espiritual daquilo que você precisa fazer pela revelação do Espírito. Por isso que eu falei que o importante é a revelação. Agora, revelação do Espírito tem que ter base escriturística. O Espírito não vai revelar. Eu não falei que tudo que está no Novo Testamento foi inspirado, não foi? Mas tudo que está ali sai da Torá? Sai. Então, mesmo a revelação dos apóstolos está baseada nas Escrituras. Então, revelação, para ter valor, tem que ter base escriturística. Entenderam qual é o fundamento? Então, agora, é muita coisa, apóstolo. Tá? Vou tentar resumir agora. Vou pegar uma rua direto e não vou fazer mais nenhuma curva. Eu estou tentando ir reto, mas toda hora abre uma pista assim, aí eu vou no acostamento, aí falo, né? Mas agora eu vou acelerar, vou botar em quinta e vou terminar. Que aí eu tenho mais amanhã, né? Se eu falar tudo hoje, e até parece que eu vou conseguir, mas estou falando, se você ter uma ideia, eu só falei 3 parágrafos de uns 20. Meu Deus. Então você vai falar, esse homem fala pra caramba. E acredite, eu não falo muito, mas quando o rolo o pergaminho está abrindo assim, é porque é um lugar que está preparado para ouvir. Amém. Porque o coração do líder de vocês se abriu para receber. Então eu me sinto à vontade para ministrar. Tá bom? Então, vou falar só mais um pouquinho. Aí há uma coisa importante, que a paternidade é um ministério bíblico, porque Israel tinha uma relação, como eu falei, com Deus de Senhor, de eterno, do Criador. Até o último profeta que professou, que foi Malaquias, Malaquias foi o único profeta que declarou uma palavra de Deus dizendo que Deus era Pai. Abre aí Malaquias capítulo 1. Você aí do computador, Josias, o nome dele? Dalmar. Eu vi a apóstola falando, Dalmar, né? Mas é Dalmar. Eu falei, tem alguém com o apelido de João Martins, isso aí é bênção mesmo, né? Era prospera. Então, Dalmar, joga aí, ó. O que eu falei? Malaquias 1. A palavra do Senhor, vai para o versículo 3, assim. Não, volta do 2, perdão. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos tenho amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei Jacó, aí no próximo versículo, mas aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei as suas heranças aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, Edom é o descendente de Esaú, que gerou todos esses palestinos. Os palestinos são descendentes de Esaú, enquanto os árabes são descendentes de Ismael. Aí você, quando descobre isso, você começa a ler as profecias e descobre por que os palestinos são a pedra do salvado de Israel. Por quê? Porque eles são edomitas. E os edomitas querem a destruição dos descendentes de Jacó. Aí você começa a entender o Estado Islâmico. Tudo está na Bíblia. Lembra que é para voltar ao princípio, que é o princípio hermenêutico? Para entender. Pessoal, o conflito israelense, palestino-israelense. Está tudo aqui, ó. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Por quê? Pergunta errada. Como é que eu vou saber por quê? Tem que Deus amou Jacó. Porque o coração de Jacó, gente, a gente dá uma explicação meio humanizada, mas o que Deus diz é: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Quando você vê os frutos das obras de Esaú e os frutos das obras de Jacó,
Jacó era um homem que enganava, mas quando ele se deparou com Deus, ele se arrependeu e começou a restituir todo mundo. Então arrependimento é uma grande bênção. Arrependimento de verdade gera restituição, querido. Porque se a pessoa se quebranta, mas não restitui, ela só teve remorso. E remorso não é arrependimento. Arrependimento é restituição. Olha, eu me drogava, eu dava um bom trabalho para minha família, mas agora eu sou uma bênção. Não, vai lá para sua família, pede perdão e restitui eles. Aí sim, você se arrependeu. Não é só parar de fazer errado, como se fosse uma grande bênção, não fazer mais nada de errado. Não fazer nada de errado é mais do que a sua obrigação. Restituir é fruto digno de um arrependimento sincero. Palavra revelada para vocês. Amém? Amém. Agora vamos. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos. Veja que os palestinos já reconstruíram e foram destruídos sempre. Diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, eu porém destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eu não queria estar na pele deles. Graças a Deus não estou. Porque ser inimigo de Deus é realmente viver do fracasso. Você vê que a coisa é tão séria que quando em 1948 o Estado de Israel foi estabelecido, foi dividido toda aquela região e quem recebeu o menor pedacinho de terra foi Israel. Os jordânios, jordanianos, que são também edomitas, pegaram aquela Transjordânia toda. Ficaram os Arábia Saudita, todo mundo ganhou terra pra caramba, Israel pegou um pedacinho. Aí o que eles fizeram? Os palestinos que viviam naquela terra, eles disseram, ó, fica aí que a gente vai arrancar Israel, vai dar para vocês essa terra. Aí Israel foi se estabelecendo e eles ficaram entre Israel e os outros povos árabes, que tem muita terra que poderia pegar os palestinos e espalhar entre eles e não ia nem fazer diferença. Mas não, se a gente pegar os palestinos para a gente, Israel vai ter motivo para viver e vai ficar ali. Então vamos deixar os palestinos ali para a gente fazer uma guerra com as nações e destruir Israel. É o que você vê hoje na ONU. Uma tentativa de destruir Israel usando os palestinos como bode expiatório. Porque os palestinos, se são descendentes e parentes dos árabes, por que não vão para a Jordânia, que tem terra, para aqueles Egito, para esses países em volta? Porque ninguém quer eles. O único povo que ajuda os palestinos, não vou falar adivinhação, que é feio, mas vou falar só como termo. Adivinhe qual é o único povo que ajuda os palestinos? Israel. É o único que dá aos palestinos trabalho. Inclusive existem partidos palestinos políticos sustentados por Israel. Organizações não governamentais israelitas que levam comida, abrigo, ajudam, empregam e abençoam os palestinos, e eles ainda querem destruir Israel. Por causa disso aqui, ó. Porque Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. É uma escolha de Deus. Ele vai demolir, versículo 5. E os vossos olhos o verão e direis, engrandecido é o Senhor, ainda além dos termos de Israel. Aí vem versículo 6, a queixa de Deus, que é uma profecia sobre a paternidade de Deus. Não vou nem olhar, porque eu fico tremendo quando leio. Então leia para mim, o que está escrito ali? Vamos juntos? O filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, há sacerdotes que desprezai o meu nome, e vos dizeis, em que temos vos desprezados o teu nome. Veja, Deus já tinha chamado Israel de filho numa outra situação. Abre aí, antes de eu explicar esse texto, Dalmar. Abre aí, então, o substituto do Dalmar. Dalmar foi levar a filha ali para alguma coisa. Dalmar Júnior, bota aí, ó. Êxodo capítulo 4. Acho que é o versículo 2. Mais um, 3. Agora 4. Agora 5. E o 6. Êxodo 2? Não, eu vou ter que olhar aqui na cola. É Êxodo 4.
quando fala da... Peraí, na minha Bíblia aqui. Quatro, 22. Ia ficar mais rico. 7. Agora 8. Aí no 10 já todo mundo dormiu, né? Então vai lá para o 22. Agora foi. Então dirás a Faraó. O que diz? Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deus mandou Moisés chamar e dizer ao Faraó: Israel é o meu primogênito. Se você... Aí vai mais. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E olha, eu vou explicar daqui a pouco esse texto, mas deixa eu terminar a explicação do outro, não precisa voltar lá. Lá em Malaquias 4:6, o Senhor diz assim: vocês têm a ordem de honrar os seus pais. Se eu sou o pai, onde está o quê? A minha honra. E Deus estava revelando um dos atributos mais importantes, que era a sua paternidade. Israel não tinha a revelação de Deus como pai, e continuou sem ter, mesmo com essa revelação. Mesmo Deus falando para Moisés: Israel é meu filho primogênito, que não é o unigênito. Entendeu a diferença? Cristo é o filho unigênito, o único gerado. Primogênito é aquele adotado. Às vezes o seu filho primogênito é adotado, mas ele é o seu primogênito. Não importa se ele saiu dos seus lombos. Israel foi adotado por Deus através de Abraão, e ele é o primogênito de Deus. Entendeu a diferença? E ele chama ele de primogênito. É a revelação. Aí começa, mas eu vou continuar aqui, eu não vou sair do texto. Então lá em Malaquias ele diz: aonde está a minha honra como pai? Porque o pai merece honra do filho. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prósperos, sejam prolongados, sejam alargados sobre a terra. E eu sou o Senhor. Aonde está a minha obediência, já que eu sou o Senhor? Vocês falam, mas não cumprem. Então quando Deus faz essa queixa, Ele está dizendo que para Ele, a paternidade dele vem em primeiro lugar do que o seu senhorio, porque Ele coloca ser pai antes de ser Senhor. Quando vem o Messias, e Yeshua vem e diz: quando orares, orarei assim: Pai nosso, estás no céu. Os judeus se escandalizaram. Como ele ousa chamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó de pai? Eles ficaram escandalizados dele, porque ele, ao invés de vir se declarando rei, libertador de Israel, ele veio se declarando filho de Deus, e que só fazia o que o pai mandava, porque ele estava aqui para honrar o pai dele, e para mais nada. É interessante como a gente é egoísta, né? Se trazer honra para o pai, que é o próprio pai, que é a paternidade de Deus, é o que nós devemos fazer, o quanto nós temos honrado a ele de fato. Porque Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou do Messias, como eu sou de Cristo. E o que Cristo fez o tempo todo? Honrou o seu pai. Então, se você quer imitar Paulo, imite a Cristo. Se você quer imitar Cristo, honre o pai. Esse é o princípio de adoração. A verdadeira adoração tem que ser dada ao pai. E o filho? Você pode adorar Cristo? Pode. Mas assim que ele pega a adoração, ele devolve ao pai. Porque está escrito que quando ele vence todas as coisas, ele vai e se prostra diante do pai. Davi viu isso, mas eu não vou falar disso agora, porque é uma viagem. É o Salmo 24, eu viajo com esse salmo. É o meu salmo preferido. Mas daqui a pouco eu falo disso. Quem sabe se der tempo. Então, terminando, e eu falo terminando de verdade, não gerundiando só, o Senhor reprovou os sacerdotes por causa da falta de honra. Aí eu voltei aqui em Êxodo, que tem uma revelação tremenda sobre paternidade. Primeiro ele diz que Jacó é o seu primogênito. E diz para o Faraó: se você não deixar o meu filho vir me adorar, eu vou matar o teu filho primogênito. Deus mandou, essa palavra não foi dada a Moisés depois das pragas, não. Isso foi dado ainda no envio de Moisés. Agora, Deus leva a paternidade a sério? Sim ou não? Sim. Você sabia que Deus é capaz de sabotar uma missão que Ele te mandou, se você não for um pai honrado? Que isso, apóstolo? O senhor está dizendo aí uma heresia. Eu sempre digo que a voz de pessoas assim é meio afetada, né?
Eu sou uma heresia. O pessoal lá da congregação já conhece. Quando eu começo a fazer essa voz, já sabe que eu estou pegando a voz do herege, né? Que o herege sempre acusa tudo de heresia. Ele é o único que tem a verdade, né? Agora veja, como Deus vai te mandar fazer algo e vai mandar você parar porque você não honra a paternidade ou não é um pai honrado? Porque para Deus a paternidade vem antes do senhorio. Ao senhorio devemos o quê? Obediência. E a paternidade? Honra. Honra, veja, preste atenção no que eu vou dizer. Repita comigo, honra é mais importante que obediência. Você fala, eu digo assim, eu posso obedecer sem honrar. Mas eu jamais honrarei sem obedecer. Então você vê que a honra é superior à obediência. Tem gente que obedece porque mandou, mas não honra, não faz com alegria. O apóstolo fala assim, vamos fazer isso. Vou fazer porque o apóstolo está mandando, mas eu não vou. Ele está obedecendo, mas não está honrando. Porque honra gera confiança. Eu tenho um seminário de honra que mata todo mundo. Então, meu Deus, setembro, jogando para frente. Eu sei que a agenda está cheia, né? Eu estou jogando a agenda lá na frente. Honra vem antes da obediência. Por isso que ele coloca paternidade antes do seu sem e muita coisa que eu estou dizendo aqui eu nunca disse, tá, mano? Porque quando a revelação é fresca, ela vai se renovando. Eu posso pregar a mesma mensagem 3 vezes, às vezes na terceira ela sai muito melhor que na primeira, a segunda sai pior do que as duas. Depende do nível de disposição do meu coração, que precisa estar sempre disponível. E vamos dizer que o Senhor meio que não me deixou dormir essa noite, por causa de São Paulo. 6 da manhã estava lá, Senhor, me deixa dormir. O Senhor me deu sonhos sobre essa reunião. Talvez eu conte. Coisa meio braba. meu Deus. Aí o Senhor manda Moisés. Agora, como o Senhor pode sabotar uma missão que é importante, fundamental para o futuro da humanidade por causa da honra? Porque para Deus a honra vem antes da obediência. Para Deus não interessa o resultado. O que interessa para resultado interessa para a equipe de venda. O teu gerente de venda, o gerente comercial, ele quer saber do resultado. Ele não quer saber se você enganou o cliente, se você deu fruto, ele vai falar, esse é o meu vendedor preferido. Porque vendeu 10 milhões, tudo bem que ele enganou metade da cidade de São Paulo. E nós estamos queimados. Mas ele conseguiu bater a meta, não é assim? Se você trabalha em banco, você tem que vender. Chegar o velhinho lá, o senhor precisa de um seguro de vida. O velhinho está morrendo na tua frente. Mas se você não vender aquele seguro para aquele velhinho, tu vai ser mandado embora. Aí tu consegue fazer o velhinho sair dali com seguro de vida, porque ele vai morrer, mas tu convence ele que ele vai viver uns 20 anos. Ele só tem 87. Senhor, esse seguro aqui, se o senhor pegar, em 20 anos você vai receber uma bolada. Aí o velhinho, minha filha, eu confio tanto em você. Cuidado, irmão. Fala comigo, resultado não é importante. Se não há honra no processo. Então muda de emprego, meu amado. Voltando. Ou então mudar o resultado e mandar te mandar embora. Fala, enganar velhinho, eu não vou mais não vou. Agora uma menina lá do Rio saiu do bar e falou, não aguentava mais, aposto. Eu não queria mais vender aqueles produtos, desisti. Sem honra no processo, querido, o melhor resultado não vai ser bênção na tua vida. Agora voltando, é muita revelação, o Senhor ama essa igreja, hein? Amém. E Moisés estava ali, indo para a missão. Deus dá uma ordem a ele para dar um recado a Faraó. A ordem que ele diz no versículo 24? Ora, sucedeu no caminho. Ele estava indo para o Egito, ele ainda não tinha começado a sua missão, ele estava no caminho. Numa estalagem, que o anjo do Senhor encontrou com Moisés e quis matá-lo. Epa, anjo rebelde? Não, é o próprio anjo do Senhor. No mínimo Miguel, que está com letra maiúscula. Talvez, provavelmente um principado. Foi lá para matar. Espera aí, apóstolo. Um anjo da parte de Deus foi matar o servo do Senhor? Fala para essa pessoa assim, revelação fresquinha. Deus mata seus servos. Epa. E matou o seu filho. Querido, ele matou o unigênito. Não fica achando que você não vai sobreviver, não. Claro que há uma diferença. Ele matou o seu filho para que nós fôssemos salvos.
A diferença é que ele ia matando Moisés porque Moisés estava obedecendo, mas não estava honrando. Como assim, apóstolo? Olha o que diz o próximo versículo. O anjo foi lá para matar Moisés. Sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma faca de pederneira de pedra, que é aquela faca feita da pedra afiada, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés do seu pai Moisés, disse: com efeito és para mim um esposo sanguinário. Epa, que história maluca é essa que aparece no livro de Êxodo? De cortar prepúcio, de chamar o marido de sanguinário. Há todo um contexto aqui. Primeiro, a ordem de Deus a Abraão, que circuncidasse seus filhos há quantos anos? A que idade? 8 dias. 8 dias. Moisés sabia disso? Certamente, ele foi circuncidado aos 8 dias. Até os 4 anos ele foi criado pela mãe. E depois que ele voltou a entender que era o libertador, ele conheceu os princípios e os mandamentos dados a Abraão. Só que ele foi para uma terra distante, casou com a filha de um sumo sacerdote, que, segundo o que nós vemos na Bíblia, era uma mulher forte. E mulheres fortes são um perigo, que podem desviar o marido. Se o marido não tiver posicionamento, a mulher vai desviar ele e ele vai ser culpado, mesmo ela tendo desviado ele. Ou tu acha que o problema de Deus era com Jezabel? Todo mundo fala, Jezabel, o problema de Deus era com Acabe, querido. Que já dizia o nome, era um acabado. Trocadilho apostólico. Não teve graça, mas é verdade. Acabe era um acabado. Jezabel é um perigo, mas o problema é que Acabe era omisso. E o maior pecado do homem é a omissão. Homem é gênero. Nós nascemos omissos porque o nosso pai, Adão, era um omisso. Adão, o que fizeste? Eu não fiz nada, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua e dela. Eu fui uma vítima. Depois os filhos de Adão todos, eu, você não, porque essa mulher, você não, mas eu, ele, todos somos omissos. Quer uma prova? Meu bem, o guri fez isso na escola, conversa com ele, meu bem, eu estou cansado, conversa você. Poxa, eu já trabalhei o dia todo. Epa, o seu trabalho não é trabalhar, o seu trabalho é orientar o seu filho. Larga tudo e vai orientar teu filho, meu irmão. Essa é a sua única missão nessa terra. Isso é paternidade. Isso é honra. E se você não faz isso, você vai ser morto na estalagem. Pode ter certeza. Não, mas Deus tem uma promessa. Eu tenho a marca da promessa. Canta comigo. Põe a tatuagem ali. A marca da promessa, amado. Eu escrevi aqui no meu nome o tetagrama, o sagrado. Quer dizer nada. Se você não honrar, Deus vai te descartar. Porque para Deus só serve se for com honra. Eu sei que você sempre ouviu que a obediência, eu também sempre ouvi que a obediência era o mais importante. Mas apostolicamente, você precisa entender que honra vem antes da obediência. Não basta você obedecer, tem que obedecer com honra. Por isso que, o que está escrito? Deus ama o que dá com o quê? Com alegria. Então dá oferta. Vou dar uma oferta aqui que vai me custar o olho da cara, mas tem que dar para ajudar a igreja. Meu irmão, vai gastar dinheiro e vai ficar no prejuízo. Pode guardar esse dinheiro aí que ele não é bênção para a igreja. Ele vai honrar a oferta que é dada, Senhor. Seria muito importante eu usar esse dinheiro, mas eu vou dar para o Senhor. E para mim, o mais importante é honrar o teu nome. Eu não duvido que na segunda-feira você vai ganhar 10 vezes isso. Amém. E vai devolver 9, porque se já é 10, só precisava de uma. Amém. Aí vira um processo de crescimento sem precedentes na história. Eu tenho discípulos assim, que são meio loucos. Tem uma discípula, uma empresária lá no Rio, que eu anos atrás falei para ela, filha, que é, pai? Eu falei, olha, quando a coisa estiver muito apertada, dá a sua melhor oferta. Esse é conselho de Elias, né? Porque eu fui criado numa igreja tradicional, que meu pai é pastor desde 75, da Igreja Batista, e meu pai tinha um constrangimento enorme de falar de dinheiro e me passou essa herança maldita. Até o Senhor me tratar disso e me ensinar o princípio de Elias. Eu ensinei meu pai isso. Até hoje ele recebe de mim, mas ele fica assim em crise. Ele fala, e o povo dá? Ele fala, meu filho, o povo continua dando, o pai está dando mais do que antes. Por quê? Porque eu disse a verdade. Tudo que vocês dão aqui é na minha vida. Vocês não dão para a igreja.
Eu é que tiro e pago as contas da igreja, porque você tem que honrar a minha vida, porque eu sou o ministério na tua vida. Isso aqui é só uma instituição, uma pessoa jurídica. Se você não está de acordo, vai para uma igreja que prega que você está ajudando a igreja. Porque aqui eu prego, você está investindo em homens, porque Deus só lida com homens e não lida com coisas. Quando eu falei isso com meu pai quase teve um infarto. E o povo continuou na igreja. Eu falei, pai, o povo cresceu, multiplicou. Porque isso é o que? Honra. Sempre diga a verdade. Isso é a Bíblia que ensina. Não fui eu que inventei. Trazei todos os dízimos ao quê? A casa do tesouro. A casa do tesouro era a casa dos sacerdotes. Os sacerdotes não ganharam terra na divisão de terra de Israel. Eles ganharam o templo. E tudo que era dado era para eles. Eles separavam uma parte e sacrificavam ao Senhor. Separavam o melhor para dar ao Senhor. Mas todo o resto, e era muito, ficava para eles. Esse era o sustento deles. O Senhor falou, vocês são a minha porção e eu sou a porção de vocês. Isso é o princípio. Não importa se soa mal nos tempos que vivemos. Eu não estou preocupado em soar bem. Estou preocupado em viver com honra e com a verdade. E isso aqui é a verdade. Moisés foi para uma missão que ia mudar a história do homem. Aquela profecia tinha 400 anos. Ninguém mais se encaixava, não tinha outro. Se Moisés morresse nessa situação, Deus ia levantar um outro. Quem? Arão? Que no primeiro susto já fez um bezerro de ouro para ficar bem com o povo? Não tem como, querido. Só tinha Moisés, não tinha mais ninguém. Eu fico escandalizado com Deus. Porque ele ia matar o único homem que podia fazer o trabalho. Por causa de uma coisa, que tem uma palavrinha de 5 letras em português. Honra. Tem 5 mesmo? Tem, tá certo. Por causa de uma palavrinha de 5 letras. Ele ia acabar com a missão, que era a única missão que ia mudar a história do homem. A segunda missão, e mais importante que essa, era do próprio Messias. Mas ele era um precursor do Messias, ele era um tipo do Messias. Ele era um Messias, não o Messias. Porque antes do Messias vieram alguns Messias que eram o tipo do Messias. José era um tipo do Messias, foi vendido pelos irmãos, foi para a terra do Egito e salvou o seu povo da morte. Moisés era um tipo do Messias, foi tirado do rio, vivendo entre os... Poderia ser um rei entre os egípcios e preferiu ser um escravo para libertar o seu povo. Tomou o lugar daqueles que eram servos, ao invés de ser o que ele tinha por direito de ser o Senhor. Deixou sua glória e se fez homem, né? É o mesmo princípio, ele era um tipo do Messias. Eu não posso ficar falando que tem muitos tipos no Antigo Testamento, mas o Messias foi um só, que era Yeshua, que veio na plenitude dos tempos, dividindo a história entre duas, passado e futuro, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele não divide sua história. Ele traz, na verdade, a única coisa que importa na história é a vida dele. E a morte dele é a sua ressurreição. E hoje é a salvação que ele promove em nós. Nada mais importante na história. Esse é o fundamento que nós temos. Quem crê nisso, ele fala assim, levanta essa verdade. Diga, levanta essa verdade. Isso é amém, tá? Amém não é que assim seja. A gente aprendeu lá atrás que amém é que assim seja. Amém é eu levanto uma verdade bem alta. Amém é um acróstico. Que significa... Ao rei fiel, eu dedico. Ou, esta verdade é fiel para o meu rei. Isso que é amém. Amém não é uma... Que assim seja, que assim seja. Eu concordo. Isso é que assim seja. Amém é levantar uma verdade. Nem para tudo eu posso dizer amém. Porque nem tudo que eu digo é uma verdade eterna. Mas quando uma verdade eterna é diga, eu posso dar amém. Porque eu não estou só concordando, eu estou levantando uma verdade. Por isso que quando o Senhor fala, o que ele diz assim? Em verdade te digo, o que ele está dizendo? Amém, amém. Quando um rabi dizia amém, amém, todos se calavam, ninguém se movimentava, todos se sentavam para ouvir uma verdade que era eterna. Por isso que em alguns textos, quando você lê lá em verdade, você pode traduzir como amém, amém. Ou seja, vai ser dito uma verdade duplamente eterna que não pode ser interrompida e precisa ser seguida ao máximo. É muito profundo isso, né? Por isso que eu falei que é importante a gente voltar à raiz hebraica, para entender os princípios daquilo que já está ali, que parece uma coisa, mas é outra. Aí quando você vê aqui que Deus é capaz de matar o único homem que pode fazer o serviço, por causa da honra, você descobre que para Deus a honra é o mais valioso que existe. Qual era o problema? O problema é que Moisés tinha que circuncidar o seu filho aos 8 dias.
E o garoto já tinha 13 anos. Estava para fazer 13 anos, por quê? Os midianitas circuncidavam os filhos também, aos 13 anos. Por quê? Porque eles eram descendentes de... Quem descobrir vai ganhar. Obrigado, já foi, nem vou precisar dar o brinde. A apóstola já pegou aqui. É descendente de Ismael. E quantos anos Ismael tinha quando foi circuncidado? 13. Porque Deus só mandou Abraão circuncidar a si mesmo quando nasceu Isaac. Que a promessa era com Isaac. 8 dias. Circuncidou a Isaac e a todos os seus. E também Ismael com 13 anos. Então, os midianitas, descendentes dele, queriam ser circuncidados sempre na idade do seu patriarca. Só que o filho de Moisés tinha que seguir a paternidade, não a maternidade. Então o princípio estava trocado, porque tem que começar pelo cabeça. E o cabeça da casa é o homem, não a mulher. E ele ia morrer por causa disso. Aí você descobre que para Deus isso é importante. O princípio da paternidade e da honra. Moisés, você está indo, né? Mas você vai morrer, querido. Quando Zípora, que deve ter sido contra a circuncisão do seu filhinho de 8 meses, 8 dias, viu que o marido ia morrendo por causa da teimosia dela, ela corre e corta o prepúcio e joga aos pés do marido, do anjo, e diz: você é o marido sanguinário. Pipocou, né? Tem um monte de explicação rabínica para isso, eu só tenho uma. Quando a chapa esquenta, a mulher logo corre para o marido: marido, me salva. Ela é cheia de certezas, até o bicho pegar, não é assim? Quando o trânsito está muito ruim, ela joga ele pro volante: não, meu bem, dirige aqui que eu não estou bem não, mas a verdade é que a coisa está feia. Porque essa é a função do marido, é proteger na hora do perigo. Aí as mulheres querem ser fortes, mas no final ela precisa do marido, e o marido tem que ser homem, e não ser omisso. Eu, como falar de marido e mulher, irmãos, é melhor nem falar aqui, porque dá crise. Os maridos costumam fazer um corredor polonês para me pegar na saída. Que para mim toda a culpa de todo problema na família é do homem. Que é isso, apóstolo? Isso é radical, exatamente. Eu não sou feminista. Eu sou bíblico. Se o homem é cabeça, ele é cabeça para governar, mas ele é cabeça, acima de tudo, para criar os problemas também. Isso é bíblico. Eu provo de Gênesis e Apocalipse que todo o problema da família está no homem e não na mulher. Não quer dizer que a mulher é vítima. Quer dizer que a mulher precisa de um homem que seja como Cristo, que seja realmente um exemplo para ela. Senão ela também não funciona, porque toda a família depende do homem. Por isso que a paternidade é o ministério mais importante da igreja. Não os apóstolos, mas a paternidade, tanto a de Deus quanto a dos homens da família, e da casa, e da igreja. Para Deus, preferia que Moisés morresse do que ele descumprisse a honra de circuncidar. E quando o sangue tocou o chão, o anjo já estava com a espada desembanhada. O anjo já estava para matar, não era uma coisa: ó que eu vou matar, ó Moisés, é melhor. Não tem essa coisa, Deus não brinca não, querido. Já estava com a espada desembanhada, quando ele ia virar a espada, ele viu o sangue do prepúcio. Aí o anjo, tipo um samurai, colocou a espada e saiu fora. Falou: está livre, pode ir para o Egito. E Moisés teve sua primeira lição de que com paternidade não tem brincadeira. Paternidade é um ministério que precisa ser restaurado na igreja. Paternidade é gerada pela hombridade. E o homem, mais macho que já viveu nessa terra foi Cristo. Porque ele não transigia, ele não negociava com o pecado, ele não negociava com a mentira. Homem, para gerar paternidade, para gerar hombridade, tem que ser justo, ter caráter, falar sempre a verdade, pagar o preço por ser um homem justo. Não, cara, eu prefiro ser mandado embora do que mentir. E a tua família? Minha família vai viver com a minha honra, e não do dinheiro sujo que você quer que eu faça pela mentira. Eu não quero essa porcaria na minha vida. Imagina o que vai acontecer com o mundo se os homens despertarem a sua verdadeira hombridade, que é ser igual a Cristo. Tu acha que vai ser mandado embora depois dessa? Provavelmente. Mas Deus vai abrir uma porta maior para você. Amém. Deixa a Bia aqui. Vem cá, Bia. Você é filha do Dalmar? Ó, gente, lá na congregação, eu e as crianças somos assim: se alguém tirar a criança daqui, vai ter problema comigo. Só não vai pular aí, pelo amor de Deus, Dalmarzinha. Vem cá,
Fica. Depois vocês vão tirar, eu vou deixar você arrancar esses papéis todinho. O apóstolo briga comigo. Pega aqui a dalmazinha. Ela está arrancando fio de neon vermelho. Ela vai aqui, tira, e já está descolando, né? Né, Dalmazinha? Eu tô errado? Tá ótimo, Dalmazinha está em todas hoje. Vai sair daqui hoje, né? Traumatizado, não. Esse apóstolo nem me conhece, porque falou meu nome, falou mais meu nome que o de Jesus hoje. Mas voltando, para terminar, não mais no gerúndio, agora é terminar, né, definindo o ponto final. Homens, desafio vocês a serem homens. Assumam a responsabilidade da sua casa. Se há um problema, é chato. Eu sei que mulher gasta o marido, fala assim, vamos conversar? Ele quer qualquer coisa, ele só não quer conversar. E esse termo para nós é quase que uma chamada à porta do inferno para assar. Sabe? Querido, a gente precisa conversar. Agora não! Ele fica até bravo, né? Fica logo baixão. Agora não! Agora eu tô com problema. Meu desafio é, vamos conversar. E o meu desafio é, esposa, precisamos conversar. O dia que um homem falar isso, ele vai começar a ser igual a Cristo. Porque ela vai topar na hora, que conversar é com ela mesma. Não é verdade? Esposa, vamos conversar. Ela vai até botar a mão assim, ver se tudo está com febre de 50 graus, né? Claro, amado! Agora! Então você não está ocupada? Nada é mais importante do que a gente conversar. Homem assume. Homem não joga o trabalho para a esposa. Quem tem que conversar com os filhos é o marido. Amanhã eu vou começar falando da história do Brasil. E você vai ficar espantado. Que nós somos realmente descendentes do patriarcado matriarcal. Que a maioria dos homens no Brasil são bem mulherzinhas. Por causa da história do Brasil. Coisa séria. E eu não sou pró-Babilônia da Globo, hein? Acredite se quiser. E é uma história triste, que é bíblica, que é histórica, que é científica, mas nós vamos contar para cortar o mal pela raiz. Porque mal se corta só pela raiz. Senão ele cresce de novo. Então vamos lá na raiz histórica, vamos arrancar esse pedaço de capim que cresceu na nossa vida e vamos estruturar para plantar uma árvore de justiça por meio da palavra do Senhor. Amém? Levanta essa verdade? Então fica de pé, nós vamos encerrar essa palavra. Vou encerrar no meio. Eu estou que nem livro de Atos, não consigo fechar não. Se eu não parar de falar, eu não fecho essa palavra. Meu professor de homilética do seminário tivesse aqui, ele ia botar, cadê o fim? Eu não tenho fim não, rapaz. A palavra do Senhor é eterna, né? Nós vamos ofertar ao Senhor. Eu usei uma palavra aqui muitas vezes hoje. Honra. Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, não é? Você sabe qual era o fundamento hebraico da história deles? Ou seja, linguístico. Todo mundo vê lá que está assim, Deus, Gênesis capítulo 4, que Deus atentou para a oferta de Abel, e o que é que ele fez com a de Caim? Desprezou. Ou seja, Deus pode abençoar ou desprezar uma oferta. Não pensa que só porque está ofertando que Deus está mais do que grato por receber a oferta, porque Deus não precisa de dinheiro. Concorda? Qual era a palavra? A palavra para a oferta de Abel era becourá. E a palavra da oferta de Caim era minchá. Sabe qual é a tradução? Minchá é oferta voluntária. E becourá é primícia. O problema não estava só na palavra, estava no princípio. Tudo que você der ao Senhor tem que ser com o coração como se fosse uma primícia, algo que é exclusivo, algo que é principal, algo que é importante, algo que te custe, algo que tenha valor, porque a palavra honra, numa tradução etimológica de honra, ou uma definição etimológica é só o que a palavra significa, honra, mas a tradução, uma definição, uma boa tradução para honra é dar valor. Honrar é valorar. Por isso está escrito, marido, orai por as vossas mulheres e honrai-as como o quê? Vaso mais frágil. Ele não fala para tratá-la como um copinho de cristal. Ele está dizendo que a mulher tem que ter uma honra que exceda o valor de um vaso frágil. Porque os vasos frágeis também eram muito valiosos, porque eram feitos com o melhor material por serem finos.
Quanto mais frágil, mais excelente, porque o artesão que fez aquilo tinha muita habilidade, então dava valor. O marido é um artesão que está formando o caráter da esposa. Quando ele ora por ela, ele está fazendo o quê? Dando valor. Então, na hora de ofertar, você tem que ter o princípio da honra. Senhor, eu posso dar 50.